Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal e um vídeo sobre Flamengo e Vasco. Ou melhor, Vasco e Flamengo de ontem. Ontem a gente teve essa partida e, infelizmente, o Vasco da Gama, no meu modo de ver, perdeu uma partida entre Flamengo e Vasco, a mais fácil de todas de ser ganha. A gente viu um time do Flamengo apático no segundo tempo, um time cansado, um time que estava totalmente desorganizado, e o Vasco conseguiu não ter uma organização mínima para vencer a partida. Infelizmente, muitas que acreditavam que com a venda para a SAF a coisa iria mudar, mudou, mas não o suficiente para que os vexames e as vergonhas deixassem de lado o Vasco. Como a gente pôde analisar ontem na live, o Vasco do ano passado, que era associativo, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e foi eliminado também na semifinal do Campeonato Estadual. E esse ano, já como SAF, repetiu a dose, sendo que desta vez ainda conseguiu ser pior do que o associativo, por incrível que pareça, mesmo com esse investimento de mais de 100 milhões de reais. Ano passado, o Vasco tinha perdido a vaga para o Juazeirense jogando fora, e esse ano o Vasco perdeu a vaga para o ABC jogando em São Januário e perdendo nos pênaltis. Ano passado, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo na semifinal, perdendo as duas partidas de 1-0, e não jogava com a vantagem do empate. Esse ano, perdemos a vaga para o Flamengo na final e, com a vantagem de 2 resultados iguais, perdendo as duas partidas. Bem, eu pergunto aí o que está acontecendo de novo com essa SAF no Vasco da Gama. A gente tem o quê? Salários pagos em dia? Os caras estão pouco tempo, né, no clube, então tem que dar tempo para eles. Mas será que foi essa a promessa que eles fizeram quando foi vendido para 777? Bom, isso aí é outro departamento. A gente já está careca de saber. É uma coisa que não adianta a gente ficar agora remoendo, mas, como torcedor do Vasco, a gente tem que cobrar. Porque cobrava quando era associativo. Não cobrava? Por que não cobra agora? Que agora o futebol tem dono? Dane-se. Não compraram o Vasco? Tem que se virar. Tem que montar um time decente. A partir de agora eu vou colocar para você aqui o que o Maurício Barbieri falou ontem na entrevista coletiva. E olha, teve uma resposta que ele deu que, olha, eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação à resposta que ele deu. Mas vamos começar. A primeira pergunta foi a seguinte: qual a sua análise em relação à partida? Como é que fica essa eliminação? Mais uma nessa semana e tendo agora tempo para trabalhar. Mas o torcedor lamenta que agora só tem o brasileiro pela frente. E aí, Barbieri? Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar.
Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico no mesmo local do campo no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos, não podendo contar com muitos jogadores. Não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase. Então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso, eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer. Isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Sobre a saída do Pedro Raul, ele sentiu alguma coisa? E qual a coerência de colocar o Ignaldo, já que não vinha jogando há um bom tempo e não como um 9? A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave, ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. E eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas. Foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro, mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia, dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso. Faltou efetividade do Vasco para vencer o Flamengo? Para você, isso tem a ver com a montagem do elenco, já projetando o Campeonato Brasileiro? O Vasco contratou 13 jogadores, mas para o ataque só o Pedro Raul e o Luca Orediano. Você acredita que ainda está desequilibrado esse elenco? Olha, eu acho que levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Lembra que no início aqui do vídeo eu falei para você que tinha uma resposta que eu fiquei com a pulga atrás da orelha? Pois é, a resposta vai ser dada agora a essa pergunta. Nesse processo de reconstrução da equipe, como pedir para o torcedor ter paciência depois de 2 eliminações seguidas? Tendo em vista que a eliminação de quinta pesou muito mais nesse cenário, qual a sua projeção de onde o Vasco poderá chegar no Brasileiro? Onde você vê o Vasco no fim dessa temporada?
Responde aí, Barbieri. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei e sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento, volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora, e aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então a gente tem duas frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Bom, se você não ficou preocupado com essa resposta que ele deu, parabéns para você, porque eu fiquei bastante preocupado com essa resposta aí. Gostaria até que você comentasse o que você achou especificamente dessa resposta que ele deu em relação a onde ele vê o Vasco no fim dessa temporada. Agora, sobre Nenê. Ele deve continuar ou fez sua última partida como profissional? Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. Agora, Barbieri, são 38 jogos até o fim da temporada. Só resta o Campeonato Brasileiro. Qual a sua expectativa para essa competição? Porque o Vasco começará enfrentando os dois últimos campeões, Atlético Mineiro e Palmeiras. Na sua visão, o Vasco vai brigar para almejar coisas maiores ou se livrar do rebaixamento? Qual será o campeonato do Vasco? Presta atenção. Gostaria de poder ser mais assertivo na minha resposta, mas o Vasco não joga o campeonato sozinho. Então depende do que o Vasco vai fazer, mas também do que ele vai enfrentar, né? E eu, nesse momento, os clubes da Série A que eu conheço bem são esses que a gente enfrentou no Campeonato Carioca. Então, se eu tirar esse recorte, eu volto a repetir, eu acho que a gente tem condição de ser bastante competitivo. Mas existe um recorte muito maior, tem as outras equipes, os outros estados, outras situações.
Então eu não consigo ser assertivo. Eu acho que num primeiro momento a gente tem o desafio de eliminar essa estatística que eu te disse, que é uma estatística que não é do Vasco, é uma estatística do campeonato. E depois, a partir disso, quanto mais a gente conseguir ser competitivo, se impor aos adversários, conseguir de repente fazer o fator casa ser preponderante, aí a gente tem mais chances de buscar e almejar coisas maiores. Barbieri, o Vasco precisa de jogadores mais experientes para o brasileiro? A gente tem jogadores, o Alex é um jogador experiente, o Jair é um jogador experiente, o Léo, apesar de ter uma idade, vamos dizer assim, mediana, é um jogador com bastante vivência, o Léo Jardim é um jogador experiente. Eu não diria que faltam jogadores experientes. Eu diria que as experiências vão amadurecer os jogadores jovens que a gente tem e que demonstraram que têm qualidade e precisam passar por isso, como eu acabei de citar aqui. E volto a repetir, se a gente entender que tem jogadores mais experientes ou até mais jovens também, que possam nos ajudar, a gente vai nessa direção. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. Estamos fazendo as coisas com o tempo, eu entendo as perguntas, eu entendo a ansiedade, mas nesse momento eu não consigo dar uma resposta mais assertiva ou conclusiva. E para finalizar a coletiva, sobre Rodrigo, você acha que errou ao tirá-lo do time? A ideia de ter o Rodrigo de volta é porque o Flamengo é uma equipe que, por característica, joga muito por dentro. A gente tinha visto o último jogo e viu que em muitos momentos a gente estava segurando 4 defensores para marcar só o Pedro. E com isso eles criavam superioridade no meio e vinham construindo em passes curtos. A gente teve muita dificuldade. Então não foi só a entrada, a gente teve a entrada do Rodrigo, mas a gente adiantou o Piton e trouxe o Peck para fortalecer ainda mais o meio. Então em muitos momentos a gente atuou como se tivesse 3 zagueiros, o Léo de um lado, Puma do outro e o Capasso pelo centro. Essa foi a principal mudança. E com isso a gente conseguiu tirar esse espaço deles de dentro, conseguiu pressionar melhor, conseguiu roubar muito mais bolas e criar, essa foi a mudança. E aí o grande desafio é porque quinta-feira era um outro jogo, que exigia outra coisa contra outro tipo de adversário. E a gente em 2 dias fazer tudo isso, ajustando no vídeo, andando no campo, só porque não podia desgastar até pela sequência de jogos, eu acho que foi um trabalho fantástico, que infelizmente talvez não vai ter o reconhecimento que deveria por conta do resultado, mas faz parte do futebol. Em relação a ter errado ou não, eu acho que é complicado eu avaliar depois do resultado se isso teria influenciado ou não. Pode ser que o Rodrigo tivesse jogado e o resultado não tivesse acontecido. E aí, para explicar melhor, eu volto a dizer, na quinta-feira era um outro tipo de jogo. Era um adversário que não ia duelar com a gente pela bola, era um adversário que a gente sabia que ia jogar mais recuado, mais retrancado. Então a ideia era ter jogadores mais criativos, ou na posição do primeiro volante, ou pelo lado, como é o Marlon, jogadores que pudessem combinar e se associar melhor. Mas a gente não conseguiu fazer isso, eu falei naquele momento lá. Então eu não carrego o peso de estar errado. Eu tenho certeza de que não funcionou, aquelas escolhas não funcionaram, e que eu preciso buscar novas soluções contra esse tipo de adversário, de cenário, por aí. Bem, minha gente, diante de tudo isso aí que você ouviu do Barbieri, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário em relação a tudo que ele falou. Você está de acordo? Você concorda ou não? Realmente ontem foi mais uma decepção, mais uma vergonha que a gente passou diante da torcida do Flamengo. Não que o Vasco tenha atuado de forma vergonhosa, muito pelo contrário, não é isso. Mas novamente eliminado e parece que nada muda em São Januário. É o momento da torcida refletir e pensar realmente no que vem aí pela frente. Se a ficha ainda não caiu para você, meu amigo, então você se prepare, porque a coisa, se não mudar, você pode ter uma surpresa desagradável no final do ano. Bem, lembrando a você que logo mais às 10 da noite a gente está de volta com a nossa live de hoje especial, né? A live de segunda-feira, que é especial, que começa às 22 horas. Deixa seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!